Né, em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aí tá, né, Antônio? Aí tá. Amém, amigo. Vamos esperar só mais um pouquinho, ver se chega mais alguém para a gente já meditar na palavra, amém? Eu já quero iniciar essa live fazendo uma pergunta a vocês. Você sabe quem você é em Deus? Vocês têm consciência quem vocês são em Deus? Qual é a tua identidade no Senhor? Porque às vezes nós estamos na casa do Pai, servindo a Ele, e às vezes não sabemos qual papel nós ocupamos na presença de Deus. E quando eu estava orando ao Senhor para que Ele me desse uma palavra para essa noite, o Senhor me fez lembrar dessa passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, a qual Lucas escreveu. Porque às vezes nós estamos vivendo em uma geração onde muitas das vezes nós estamos dentro da casa, mas não sabemos quem nós somos, né? Não temos a certeza quem somos em Deus. Então há uma importância de nós entendermos quem nós somos, qual é o papel que nós desenvolvemos na casa do Pai, além de ser membro, né, de ser membro do corpo de Cristo. Nós temos uma função, temos um papel, e temos que aprender a confiar no Senhor, a descansar nele, nos momentos de mais adversidade, ou nos momentos de turbulência ou de adversidade. Porque confiar em Deus, quando as coisas estão bem, é muito fácil. O difícil é você confiar no Senhor quando está tudo dando errado, né? Quando tudo sai do seu controle. E às vezes é nessas horas aí que Deus ele quer saber se nós temos a certeza que nós somos nele e quem ele é em nós. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a abrir ela, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, capítulo 27. Vamos ler o versículo 21 até o 25. Alcance a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vamos ler o versículo 21, 22 até o 25. A leitura será um pouco extensa. Não muito extensa, mas será um pouco. Mas é necessário para que vocês entendam o que a palavra de Deus ela quer falar conosco nessa noite. Eu vou ler o versículo 21, que diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho a ter bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu a todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, assim como o livro de Lucas, ele foi escrito pelo evangelista, o apóstolo Lucas, que não foi discípulo de Cristo, mas de Paulo. Mas Lucas, ele era médico. E na sua mente de médico analítica, ele decidiu voltar e passar pelos lugares onde Cristo passou. Ele decidiu fazer um documentário. Uma carta, como ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos, direcionada ao seu filho na fé por nome Teófilo. Lucas escreve a carta de Lucas e a carta de Atos a Teófilo, para que Teófilo entendesse e conhecesse sobre a igreja a qual ele estava ouvindo pregar.
o Deus ao qual Paulo pregava, os apóstolos pregavam. E Lucas, ele era detalhista. E ele não teve a oportunidade de andar com Jesus, de compartilhar os milagres de Jesus visivelmente, mas ele teve a oportunidade de andar com Paulo, de andar com os outros apóstolos e entender, né, os milagres e as maravilhas que Deus operara ali, naquele lugar. Então, Lucas, ele vai escrever a Teófilo, direcionado a ele, para que ele entendesse quem era o Deus a qual Paulo pregava e os outros apóstolos pregavam. E ele vai dizer que Paulo estava preso e decidiu comparecer diante do rei Agripa. Paulo ali tem o seu discurso defensório, ele se defende, ele conta ali o motivo qual ele havia sido preso, diante daquela assembleia onde estava o rei, onde estava o governador e outros homens importantes. Paulo ali narra a sua defesa contra tudo, conta o motivo por que ele tinha sido preso. E a Bíblia vai dizer, Lucas vai falar que aqueles homens decidem, eles olham para Paulo, escutam Paulo, por pouco não se converte ao Evangelho. E falar de Paulo é lembrar dos martírios dele, é lembrar de um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada, é lembrar de um dos maiores pregadores do Novo Testamento, além de Cristo, né? Após Cristo. E Paulo, eu amo muito o ministério de Paulo, porque ele não foi pastor de igreja. Paulo não dirigiu igreja. O papel de Paulo era abrir as igrejas, preparar as igrejas e viajar, né? Ir para os lugares que Deus ali o levava. Só que o que eu acho interessante do ministério de Paulo é que a preocupação dele era com que a igreja tivesse preparada para os dias adversos, para os dias maus. A preocupação dele não era só pregar, não era só que as pessoas se convertessem, mas era que a pessoa se convertesse e entendesse que andar com Cristo, que servir a Cristo, não ia ser só 1000 maravilhas, que também tinha dias difíceis, que também ia ter dias trabalhosos, mas a intenção dele sempre era animar a igreja, para que todos ali estivessem com ânimo e confiança em Deus no meio das guerras e das adversidades. E Lucas agora vai narrar a história, ele vai dizer que Paulo, após ele narrar o seu discurso de defesa, porque ele era advogado, ele se defendeu diante de Agripa e diante do governador, daqueles homens importantes, tanto que eles chegaram à conclusão que era para ele ser solto, que não via mal nenhum nele. Só que Paulo havia apelado para César. Ele queria comparecer a César, era o propósito de Deus. Às vezes o propósito de Deus, como a Bíblia mesmo fala, os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E os propósitos de Deus, às vezes nós não entendemos, porque as adversidades às vezes são tão grandes, e os vendavais às vezes são tão terríveis. E se nós não olharmos e entendermos que o propósito que Deus tem é maior do que a dor, é maior do que a adversidade, às vezes esmorecemos. E agora Paulo apela para César e ali eles decidem enviar Paulo para a Itália. Coloca Paulo dentro de um navio com os outros presos. Paulo, quando entra no navio, Paulo fala para todos e diz que não era bom o tempo para sair naquele dia, que não era um tempo bom para navegar. Paulo falou com eles, mas ninguém quis dar ouvido para Paulo, porque Paulo era só um prisioneiro, né, gente? Ele estava preso. Estava ali naquele navio apenas como prisioneiro. E ninguém quiseram dar ouvido para Paulo. Paulo alertou eles. Paulo disse, não é tempo bom de sair. Vamos esperar um pouco aqui, mas eles não quiseram esperar. E eles saíram e navegaram. E a Bíblia vai dizer que quando eles estão navegando, de repente veio aquela tempestade. Tempestade a qual açoitava aquele navio. E não era um navio pequeno, era um navio de porte grande. Mas a tempestade era tão grande, era tão extensa, era tão avassaladora, que o navio começou a balançar e os homens do navio começaram a ter medo. E o que eu acho lindo dessa passagem é que, no meio daquela situação, Paulo preso, né, Paulo sendo um dos prisioneiros ali,
ele decide animar aquele povo. Porque já havia alguns dias que eles estavam navegando, já tinha bastante tempo que eles estavam navegando, e eles já estavam desanimados, ao ponto de eles começarem a esvaziar o navio, a jogar toda a carga do navio para ver se o navio ficava mais leve, mas nada adiantou. Porque bom seria se eles tivessem escutado Paulo. Bom seria se ele tivesse atendido ao alerta que Paulo ali estava dando, mas ninguém quis dar ouvido a um prisioneiro. Ninguém quis dar ouvido a alguém que estava ali só como um prisioneiro. E a tempestade veio, balançou o barco, e aqueles homens começaram a lançar as cargas sobre o mar. E eles começaram a se desanimar, e a se desanimar a tal ponto que eles começaram a perder o apetite. Às vezes as lutas é assim, né? Nós ficamos sem fome. Tem gente que come muito, tem outros que não comem nada. Eu mesmo, quando eu não estou bem, eu não tenho apetite para comer. E aqueles homens não tinham apetite para comer. Eles não estavam comendo. Só que o que eu acho lindo é que no meio daquela tempestade, no meio daquele vento, no meio daquela situação adversa que poderia ter sido evitada, mas não foi, Paulo, mais uma vez, se levanta no meio daqueles homens e diz: ei, se eu fosse vocês, eu se alimentava. Se eu fosse vocês, eu comia para ficar forte. Porque o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem eu pertenço falou comigo esta noite e me disse que ninguém vai morrer no navio. O que eu acho lindo é que no meio daquela situação, Paulo sabia quem ele era. E se você conhece, como nós conhecemos a história de Paulo, se nós lembrarmos do histórico de Paulo, quem era Paulo? Um dos maiores perseguidores da igreja, aqueles que prendiam os cristãos, aquele que apedrejava, aquele que era testemunho das mortes dos cristãos. E depois de se converter ao evangelho, ele abria sua boca e dizia: o Deus a quem eu sirvo, e o Deus a quem eu pertenço, e o Deus a quem eu sirvo. Paulo não nasceu na igreja. Paulo não nasceu, aleluia, na igreja. Ele se converteu porque Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Aquele homem que era perseguidor, agora se tornou perseguido. E no meio daquela tempestade, do barco balançando, Paulo diz para ele: se eu fosse vocês, eu se alimentava, eu comia, porque o Deus a quem eu pertenço. Você entende aqui um sentimento de pertencimento. Paulo entendia quem ele era em Deus. Ainda que muitos o criticassem, ainda que a igreja primitiva muitas das vezes no começo não aceitou o seu ministério, ele teve diversa divergência com Pedro, que era um dos maiores apóstolos ali na época. Mas ele não desistiu, ele sabia quem ele era em Deus. A partir do momento que Jesus encontrou com Paulo no caminho de Damasco e que ele se converteu ao evangelho, ele entendeu que ele não era qualquer um, ele não era qualquer pessoa, ele era o povo do Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o que nós somos para o Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro vai escrever aqui e ele vai dizer que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, exclusiva, povo exclusivo e peculiar de Deus. Imagine uma coisa, você se converter ao evangelho como Paulo se converteu, de perseguidor passar a perseguido, e no meio daquela adversidade, do vento soprando no barco, ele entender quem ele era, porque Paulo nunca duvidou quem ele era em Deus. Foi por isso que eu iniciei essa live perguntando a você: você sabe quem você era em Deus? Você tem a consciência quem você era em Deus? E quem Deus é em você? Você tem uma noção que você não é qualquer povo, que você é a nação eleita do Senhor. O barco estava balançando, o navio estava para ir a pique, os homens estavam desesperados. Imagine a cena, um bocado de homem, gente, dentro de um barco, todo mundo achando que ia morrer.
Todo mundo achando que não tinha mais jeito, todo mundo achando que ali já estava perdido. E no meio daquela situação, um prisioneiro, né, que aparentemente para eles não era nada, se levanta e diz: ei, se eu fosse vocês, eu se animava. Se eu fosse vocês, eu levantava essa cabeça, eu me alimentava, porque o Deus a quem eu pertenço. Aqui há um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a Ele. Eu sou dele e Ele é meu. Quando você tem algo, aquilo que você tem é seu. E Paulo está dizendo: eu não sou qualquer um, eu tenho um dono. Eu não sou qualquer um, eu tenho um dono, eu tenho um pai, eu pertenço a alguém, e esse alguém não é simplesmente alguém, é o dono, o criador dos céus e da terra. Se ele quiser, ele para esse mar, ele aquieta essa tempestade, porque ele pode, ele tem poder. E o que eu acho lindo do ministério de Paulo é que ninguém nunca na vida dele conseguiu arrancar essa certeza dele. Que ele era de Deus, que ele pertencia a Deus e que ele fazia parte do povo do Senhor. Que ele fazia parte, aleluia, porque essa palavra, o verbo pertencer, o verbo ser, aleluia, ele está dizendo: eu sou, eu pertenço, eu tenho alguém, eu não sou qualquer um, eu pertenço a alguém. O Deus a quem eu sou, o Deus a quem eu pertenço, o meu dono, o meu pai, falou para mim esta madrugada e disse: Paulo, não temas, porque ninguém vai se perder neste barco. O ano tem 365 dias. E para cada dia do ano, a palavra de Deus, ela vai ter uma palavra de não temas para cada dia do ano. 365 dias o ano tem. E 365 vezes tem a palavra não temas na palavra de Deus, na Bíblia. A palavra não temas, não tenha medo, vai aparecer na Bíblia 365 vezes. Uma para cada dia do ano. E Deus está dizendo, para mim e para você aqui nessa noite, dizendo: não tenha medo, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia, Deus disse: Paulo, não tenha medo, mas Deus, o barco está balançando, mas Deus, as ondas estão açoitando, mas Deus, já jogamos as cargas no mar, já tiramos o peso do barco, mas não adiantou nada, porque às vezes tem situações que recurso humano não adianta, só recurso do céu. Às vezes você vai usar com todos os seus recursos, como a mulher do fluxo de sangue, e nada vai adiantar. Eles aliviaram o navio, eles jogaram as cargas para fora do navio, mas a tempestade ela não cessou. O navio não parou de balançar, gente. E às vezes é assim, às vezes são essas situações que nós passamos na nossa vida, que às vezes nos leva a duvidar quem somos em Deus. Às vezes nos leva a fazer prova e a dizer: quem eu sou mesmo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na igreja? Porque se eu pertenço a Deus, por que Ele permite tudo isso vir sobre mim? Por que Ele está permitindo que esse barco balance? Por quê? Porque o vento está soprando, porque a tempestade está balançando o navio. Por quê? Porque é tanto porquê, gente. Tanto porquê. Porque em vez de perguntar por quê, você não fala: Deus, para quê? Qual é o propósito, Senhor? Nunca esqueça, o propósito sempre será maior do que a dor. O propósito sempre será maior do que o problema, do que a adversidade. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Os nossos pensamentos não é nada diante do que Deus pensa de nós. Às vezes a opinião pública influencia tanto na nossa vida, no nosso cotidiano, que esquecemos que nós somos em Deus. Esquecemos que Ele é o nosso dono, que nós pertencemos a Ele, que nós não somos qualquer povo, somos geração eleita. Você tem noção disso? Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você foi chamado, você foi escolhido entre tantos outros povos para fazer a diferença. Para pregar. Para testemunhar de um Deus que tem todo o poder na palma das mãos. Querido e queridas irmãs do Senhor, nessa noite o Senhor te traz aqui para te dizer: não tenha medo, não questiona, entenda, o propósito será maior do que a dor.
A tua luta, esta situação, este problema não é maior do que o propósito que Deus tem. E qual era o propósito de Paulo? Ser apresentado diante de César. Ele pediu para ser apresentado diante de César. Ele queria ser, era o propósito dele ir para a Itália, para se encontrar com César. Então, enquanto o propósito que estava determinado por Deus e por Paulo acontecer, Deus desceu naquele navio e disse, não tenha medo, porque ninguém, Paulo, nem você vai morrer, nem ninguém que está no barco vai morrer, porque eu estou dando livramento. Se eu fosse você nesta noite, já ia dando glória ao Senhor. Se eu fosse você, já ia adorando, porque Deus está dizendo, ei, o livramento não é só para você, não. O livramento é para quem está com você, é para a tua casa, a tua família. Nem você vai morrer. Eu sinto graça de Deus aqui. Nem você vai morrer. E nem quem está ao teu redor vai morrer. Deus está dizendo, ei, Paulo, a bênção não é só para você, não, queridinho. Você é meu escolhido, vai ser um dos maiores apóstolos, vai pregar muito para a igreja, mas o meu propósito é, através da tua vida, abençoar outras vidas. Oh, aleluia, ainda bem que Paulo entendeu isso. Eu estou aqui, e porque eu estou aqui, Deus vai dar livramento a este barco. Se eu fosse você, eu dava glória ao Senhor, porque Deus está dizendo para você nesta noite, por causa de você, Deus vai quebrar o laço de morte. Por causa de você, Deus vai fechar a sepultura. Por causa de você, Deus vai abrir a porta que está fechada. Por causa de você. Eu sinto graça de Deus nessa noite. Eu sinto a presença do meu Senhor aqui. E Ele está dizendo, é por tua causa, querida. É por tua causa, filho. Eu vou dar livramento por você. É por causa de você. O laço será quebrado. Satanás arquitetou, o vento balançou, todos pensaram que ia morrer. Aí Deus está dizendo, ninguém morre quando eu não der a última palavra, não vai morrer. Nesta noite Deus está dando livramento aqui nessa live, Deus está cortando o laço de morte. Deus está dizendo, não vai morrer, porque por causa de você, eu estou quebrando o laço, estou desfazendo todo o laço que foi arquitetado e projetado. Ai, irmã Sandra, mas já está no leito de hospital. Ai, irmã Sandra, mas já está nas últimas. Ai, irmã Sandra, mas o diagnóstico da medicina disse que não tem mais jeito, que não tem cura. E daí que a medicina diz que não tem cura, gente? Para Deus tem cura. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser, Ele pode. Aleluia. Se Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. O que eu quero que você entenda é uma coisa. Você tem um dono. Você pertence a alguém. Você não é, como minha mãe dizia, cachorro sem dono. Você tem um dono. Você tem alguém. Alguém que pagou o preço por você. E não foi qualquer preço, não, gente. Não foi preço de ouro, preço de prata, não. Deus pagou um preço e foi preço de sangue na cruz do Calvário. Então não é Satanás, não é Zé Pilintra, não é demônio, não é nada que vai ser maior do que o Deus que pagou o preço pela tua alma. Ele pagou o preço por você. Ele pagou o preço pela tua vida. E nessa noite ele te traz aqui para te dizer, não é para ter medo. Não temas. Ô, gente, 365 dias para cada dia do ano, Deus está dizendo, não tenha medo, não temas. Uma coisa que eu acho interessante dessa passagem é que Paulo primeiro diz, o Deus de quem eu sou. Primeiro ele fala, ele se inclui, né? Ele se coloca ali como verdadeiramente um cristão. Ele se enquadrou ali, o Deus a quem eu pertenço. O Deus de quem eu sou. E o Deus a quem eu sirvo. O que é servir, gente? É se colocar à disposição de Deus. Paulo primeiro diz que pertence a Deus e depois ele diz, eu sirvo a Deus. Eu fui chamado não só para ficar no banco, eu fui chamado para servir, para trabalhar, para ter serviço na casa de Deus, para servir aos irmãos. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo, uma geração que ninguém quer servir, não, gente. O povo quer ser servido. Todo mundo quer ser servido. Todo mundo só quer receber, só quer ser honrado,
Só que há um princípio aqui. Para você ser honrado, você tem que aprender a honrar também. Para você ser servido, você tem que aprender a servir. Só que ninguém quer servir, não, gente. Ninguém quer lavar banheiro de igreja. Ninguém quer varrer a igreja. Porque todo mundo hoje já está brigando, sabe por quê? Pelos holofotes, pelo microfone da igreja. Mas ninguém quer servir nos bastidores. Quantas vezes eu chegava lá na igreja que eu congregava e descia para lavar o banheiro feminino sem ninguém ver. Não era para o homem ver, era para Deus ver. Porque não é para a gente servir na casa de Deus para mostrar para ninguém. É para que Deus veja o nosso serviço. Nós nos chamamos, nós somos mordomos do Senhor, chamados para servir. Paulo diz, o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo. Eu sirvo a Ele, eu pertenço a Ele e também eu sirvo a Ele. Eu sou servo dele. Ele não era escravo de Cristo. Nós não somos escravos de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Nós somos nação eleita, povo adquirido do Senhor. Nós não somos, aleluia, não somos qualquer povo, não somos qualquer um. Somos chamados para servir, chamados para abençoar. E por causa da nossa vida, o Senhor abençoará a muitos. O Senhor abençoará a muitos. Primeiro Paulo fala a quem ele pertence, depois ele diz que ele serve ao Deus que ele pertence, e depois ele vai dizer, porque eu confio em Deus. Gente, confiança não é algo que você acha aí no meio do caminho, não. Confiança não é algo que você dá para qualquer pessoa. A confiança é algo que ela é conquistado. E eu particularmente falo que a confiança, uma vez quebrada, só Deus pode restaurar a confiança. Se a confiança, você der a confiança para alguém e essa confiança for quebrada, eu particularmente, na minha concepção, eu acho que só Deus pode restaurar a confiança. E Paulo disse, eu confio em Deus. O Deus, ninguém vai morrer aqui nesse navio, sabe por quê? Porque o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo falou comigo, mandou o seu anjo nesta madrugada e disse, Paulo, não temas, porque ninguém vai se perder neste navio. Nenhum desses que está aí. Nenhum desses. Os homens pensaram que ia morrer, gente. Os homens se desesperaram. Por pouco não se lançaram no mar, né? Eu não sei se não se jogaram. A Bíblia não fala. Eu só posso me ater àquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz que ninguém se jogou. A Bíblia diz que Deus disse, Paulo, nenhum desses vai se perder. A Bíblia não está dizendo que eles eram evangélicos, não está dizendo que eles eram cristãos, não. A Bíblia falou, nenhum dos que estiverem aí contigo se perderá. Às vezes nós achamos que a salvação só é para nós. Nos colocamos a salvação numa redoma de vida e achamos que somos a última bolacha do pacote. Somos o único que Deus quer salvar. Jesus não morreu na cruz do Calvário só por mim, não. Ele morreu por toda uma humanidade. A salvação é para todo mundo que quer. Deus disse, Paulo, não é só você, eu vou salvar a todos que estão ao teu redor. A Bíblia não está dizendo se eles já tinham se convertido. Provavelmente sim, porque Paulo já deveria ter pregado para eles. Quase que Agripa se converte. Imagine os presos na prisão. Mas a Bíblia não está dizendo isso. Lucas não especificou isso. Então, a Bíblia não diz se eles eram evangélicos, a Bíblia diz que Deus salvou a todos. Então, assim como Deus ele fez lá na casa de Raabe, quando Deus, por causa que ela tinha ajudado ao servo do Senhor, Deus deu livramento a ela e de toda a sua casa. Deus também quer dar livramento a você e através de você ele vai dar livramento à sua casa. Ele vai dar livramento a quem estiver ao teu redor. A quem tiver, até os seus vizinhos será abençoado, gente. Porque nós não somos qualquer povo. Nós somos a nação eleita de Deus. Se tem um povo que é a nação eleita de Deus no meio de qualquer outro povo, e Jesus entrar e a situação fica preta ali, Deus vai salvar você e quem tiver ao seu redor. Então, que nós não sejamos egoístas. Que nós não sejamos egoístas, porque nós estamos vivendo uma geração onde a falta de amor está cada dia pior. Só vemos julgamento, apontamento, um querendo ser maior do que o outro, querendo ser melhor do que o outro, comercializando a palavra. É muita coisa que a gente está vendo. E vamos ver muito mais, porque Jesus está voltando. As coisas não vão melhorar, a tendência é piorar mesmo. Temos que nos preparar
nos revestirmos das armaduras, como eu falei na live passada. Porque as coisas não vão melhorar, gente. Não vai melhorar. A tendência é piorar. Mas nós temos que melhorar. Nós temos que ser a carta que o mundo precisa ler. Nós somos o sal dessa terra. Se o sal não for insípido, como há de salgar, gente? Se nós não tivermos sabor, como é que vamos dar sabor para outras vidas? Se nós vivemos amargurados, vivemos tristes, vivemos abatidos, se o povo que não tem esperança, olha para nós que somos um povo que temos esperança de morarmos na eternidade com Cristo, como vamos pregar para outras pessoas? Se as pessoas olham e não vê testemunho, se as pessoas olham e vê que a gente aqui dentro briga com a gente mesmo, nós mesmos brigamos entre nós. Não tem união, não tem unidade, só tem competição. Um querendo ser maior do que o outro. Um querendo brigar pelo espaço do outro. Um querendo puxar o tapete do outro, gente. Quando Deus ele tem uma obra na vida de alguém, você não precisa ter medo de perder o seu posto para quem está chegando, não, gente. O que nós temos visto nessa geração é isso. Eu não vou indicar ela não, porque senão eu vou perder a oportunidade. Imagine que situação. Eu não vou falar isso não, porque senão eu vou perder o meu lugar. O nosso lugar é no céu, gente. O nosso maior lugar é no céu. Aqui na terra, o que nós vamos viver é consequência. E as bênçãos que Deus tem para entregar e dar para as nossas vidas. Então, que nós não sejamos egoístas. A salvação e a bênção não é só para nós. Temos que orar pelos mais fracos. É o que a carta aos Romanos fala. Orai pelos que são fracos. Orai, ajudai, erguei, dá as mãos. Não apedrejar, não julgar, não apontar, não querer ser melhor, com aquele ar de que somos melhor. Não, nós não somos melhor do que ninguém. Jesus ele diz, quem quiser ser maior no meu reino, seja o menor, seja o menor. Nós não queremos ser o menor, né? Não queremos servir na casa de Deus, não queremos servir ao próximo, não queremos servir aos irmãos, mas queremos ser abençoados, né? E quando somos abençoados, a bênção é só nossa, a bênção só pertence a mim. Aí nessa noite Deus te faz parar aqui nessa live. Eu cheguei agorinha da igreja para te dizer, para você não ter medo, não tema a tempestade, não tema a nada, não tenha medo. E para te dizer, você tem que entender que você é geração eleita. Você tem uma identidade. Cada ser humano, cada um de nós aqui temos uma identidade. Temos uma digital, que só é nossa. Você pode ir para qualquer lugar, pode até tentar falsificar, mas o seu DNA é único. Quando Deus te criou no ventre da sua mãe, Ele te criou. Quando Ele formou você lá, osso por osso, no ventre da sua mãe, Ele diz, essa aí vai ser única. Esse aí vai ser único. Você é único. Você tem uma identidade. Aleluia! E você também tem uma identidade celestial, como servo de Cristo, como herdeiro do reino do Senhor, como aqueles que Deus chamou para fazer a diferença. Nós temos que quebrar com esses egoísmos, quebrar com esses paradigmas, quebrar com esses preconceitos, as denominações, tem que se unir, gente, união. Placa de igreja não vai salvar ninguém, gente. A igreja A não é melhor do que a B. Somos todos um povo de Deus. Somos um povo só. Naquele dia não vai ter placa A ou placa B. Vai ter um povo. Uma nação eleita. Não vai ter várias placas. Aí fica uma briga. Fica uma picuinha. A gente tem que se unir. A união faz a força. A união faz a diferença. O que eu acho interessante dessa passagem aqui, e não foi nada disso que eu preparei para essa live, meu esboço está aqui, Deus não está deixando nem olhar para o meu esboço, porque Deus está falando o que Ele quer falar conosco aqui. O que eu acho interessante é que Deus salvou a Paulo, e Deus salvou quem estava com ele ali, os presos, o piloto, até quem duvidou de Paulo, até quem não acreditou no alerta que Paulo deu, Deus salvou todo mundo. Eu disse, Paulo, você não vai morrer, e nenhum dos que estiverem nesse barco vai morrer também. Você consegue entender isso? Nem você vai e nem quem estiver ao seu redor. Oi, irmã Sandra, mas eu sou casada com um marido que é um Nabal. Minha filha, Deus sabe tratar com Nabal, querida. Só Deus sabe tratar com Nabal. Você lembra de Abigail?
Você lembra dela? Ela era uma mulher sábia, uma mulher que sabia gerenciar a sua casa, uma mulher que no momento de crise, ela soube administrar a crise a tal ponto que o servo, em vez de ir para Nabal, foi até ela dizer que Davi tinha mandado falar com ele e ele não tinha dado mantimento para Davi. Abigail tomou uma atitude e salvou toda aquela casa. Salvou a vida dela, a vida do Nabal dela, a vida dos servos. Todos foram salvos por causa da atitude dela, de uma pessoa. Imagine, uma mulher. Ela tomou uma atitude que salvou não só a ela, mas salvou a todos que estavam ali, os servos, salvou todos, até a vida do Nabal foi salva, porque ela tomou uma atitude. Ela tomou uma atitude não egoísta, uma atitude não pensando só nela, no nariz dela. Eu vou fazer isso porque eu não quero morrer. Não, ela tomou uma atitude pensando no coletivo, no geral. E é isso que a igreja de hoje está precisando, união. Precisamos nos unir, povo de Deus. Precisamos nos unir contra, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. É contra os principados e as potestades. Por que Satanás está ganhando território? Porque cada dia que passa, gente, o nosso Brasil, nosso paísinho querido, a nossa pátria, aleluia, está sendo saqueada, roubada. Os pobres, cada dia mais pobres. Até os aposentados, coitado dos aposentados, está sofrendo por causa... A Bíblia diz que quando um justo governa, a nação é abençoada, mas quando um ímpio governa, o povo todo perece. Muitos cristãos votaram lá nele, muitos votaram nele, todo mundo votou nele, porque achando que ele ia dar picanha, por causa das barganhas que ele estava oferecendo. E não estava olhando o contexto geral. Aí muitos falam, mas na igreja não se fala de política. Mulher não entende de política, mulher não entende se ela não estudar também política. Porque às vezes nós temos o direito de voto, temos o direito de exercer a nossa cidadania e fazemos a escolha errada, porque pensamos só no nosso nariz. Só em nós. Entendeu? Mas Deus disse, Paulo, nem você e nem quem estiver com você. Abigail salvou todos que estavam ali. Precisamos olhar e entender. Nós temos o nosso problema? Temos. Cada um de nós aqui temos o nosso problema, gente. Todo mundo aqui tem. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas temos que pensar em união. A união faz a diferença.